Desliga o ruído, ligue-se aos factos. Este verão, o Observador tem para lhe oferecer 10 estadias em hotéis de luxo. 2 noites, 2 adultos. Aproveite a nossa promoção e assine o Observador com até 50% de desconto em observador.pt. Desliga o ruído, ligue-se ao essencial. E nós sabíamos que o Jaime Neves ia sair com os tanques e recebemos uma ordem para lhes barrar o caminho. Barrar o caminho ao Jaime Neves, ou dava guerra, ou morríamos todos, ou dava guerra civil. Não sei o que é que poderia ter sido, mas não. Nós do quartel não saímos. Se eles cá vierem tentar tomar o quartel, isso é diferente. Isso aí teremos que repostar, teremos que defender a unidade. Agora, sair para a rua para travar o Jaime Neves foi votado contra. Dias depois, estávamos a receber ordens para entregar a farda, entregar as armas. Tive a sorte de ser saneado. Olá, bem-vindos ao A Vida em Revolução. Eu sou Rui Ramos, historiador, e comigo está o Pedro Jorge Castro, jornalista. A Vida em Revolução é um programa em que vamos falar com pessoas que viveram a Revolução em Portugal em 1974 e em 1975 para tentar perceber como foi o seu cotidiano nesses tempos de mudança e de confronto político e o que pensam hoje, 50 anos passados, sobre essa experiência. Neste episódio vamos falar com o músico Tosé Brito. Antes do 25 de Abril exilou-se em Inglaterra, onde ficou a trabalhar como tradutor para não ter de combater na Guerra de África. Voltou a Portugal em 1974 e teve de cumprir o serviço militar, a dar a instrução de armas pesadas, o que lhe permitiu, aliás, viver as várias tentativas de golpe militar de 1975 dentro dos quartéis. No 25 de novembro estava colocado em Queluz, onde receberam ordens para sair à rua para travar Jaime Neves, mas votaram contra. Participou também em campanhas de alfabetização no interior, onde encontrou um homem que vivia tão isolado que ainda lhe perguntou como estava o rei 75 anos depois do fim da monarquia. Aos fins de semana dava concertos com o quarteto 1111, que continuou a fazer músicas sobre o amor, quando a maioria dos cantores já só apostava em música de intervenção. Vamos então ouvir Tosé Brito na primeira pessoa. Bem-vindo, Tosé Brito, ao programa A Vida em Revolução. Gostava que começasse por nos contar como é que foi o seu 25 de Abril em Inglaterra. É verdade. Obrigado pelo convite. O meu 25 de Abril na Inglaterra foi uma surpresa, como foi para quase todos os portugueses. Não diria uma surpresa total, eu já tinha umas indicações de que alguma coisa se iria passar. E como é que lhe chegaram essas indicações? Por uma razão simples. Eu fiz em 72 recruta nas Caldas da Rainha. Quando fui incorporado no serviço militar, fiz 3 meses nas Caldas à espera de ser incorporado num serviço. O alerta está que era um serviço onde estavam os meus amigos todos. Estavam os músicos, estavam os atores, estava a gente toda do espetáculo, chamemos-lhe assim. Era um serviço nas Forças Armadas? Nas Forças Armadas, havia um maestro, Silvio Pleno, muito conhecido de muita gente nessa altura, que dirigia esse serviço. E dos artistas havia algum preparavam os espetáculos. Havia algum artista mais conhecido? Passou por lá o Paulo Carvalho, o Fernando Torres, sei lá, gente muito conhecida, e dessa altura eu penso que quase todos passaram. Eu não passei porque tinha canções proibidas pela censura. Eu não, o Quarteto 1111, do qual eu fazia parte. E depois vim a perceber que a razão porque não fui incorporado, o chamado, no fundo, para esse batalhão, para esse serviço, foi o facto de ter realmente canções censuradas e de ter sido considerado um potencial elemento subversivo. Coisa que eu nunca teria sido, mas enfim, pronto, tive muita pena porque realmente fazer esse serviço militar teria sido simpático. Simpático no sentido que eu não teria que dar tiros a ninguém me iria dar tiros em princípio, não é? Porque organizavam-se espetáculos para as tropas, Angola, Moçambique, mesmo Guiné. Acontece que quando se sai, em 72, e voltando a essa altura, quando se sai as especialidades, não é? Era aí que nós víamos para onde é que íamos, a minha era armas pesadas. Eu iria para Tavira, onde acabei por ir mais tarde. Eu tinha preparado tudo e disse, se eu não for para este serviço, eu irei abandonar o país. Como é que abandonou? Também tem peripécias à volta disso. Abandonei com um membro um elemento da PIDE, que na altura, porque os elementos das fronteiras, que trabalhavam nas fronteiras, eram elementos da PIDE-DGS já. A Polícia Internacional, ligados à DGS. E... Então pagou-lhe? Pagou o meu pai, que eu não tinha dinheiro para pagar. Lembra-se? 10 mil escudos na altura, 10 contos. Muito dinheiro, sim. Em 72. E foi sem por uma razão curiosa, também se conta facilmente. Nós passávamos, os meus pais tinham casa em Moledo do Minho.
no domingo na fronteira com Espanha, não é? Rio Minho, do outro lado o Monte Santa Tecla, e a Galizá ali do lado. E nós conhecíamos muitos guardas fronteiriços que ali vinham tomar o café à caminha, que era a 2 km de Moledo, e havia ali, toda a gente se conhecia. Eles tinham casa durante 30 ou 40 anos, foram para lá passar férias, até o meu pai falecer, e pronto, e portanto havia esses conhecimentos de café, não é? E quando chegou a altura, eu já tinha falado com o meu pai, como é óbvio, e disse, olha, vou precisar da tua ajuda. E ele falou, tratou de tudo, e eu passei no carro com ele apanhou-me em Valença, lá de cá. Os meus pais deixaram-me, eu na altura tinha 21 anos, não tinha sequer carta de condução, nada, zero. Deixaram-me em Valença, entrei para o carro, ele disse, vamos embora. Atravessei a fronteira, ele disse para os colegas da fronteira, olha, vou ali comprar não sei o quê, a Tui, e volto já. E eu ao lado. Ora bem, quase legalmente, quase perfeitamente à vontade, porque eu sabia que ia seguro, não é? Deixou-me do lado lá em Tui e disse-me, pronto, a partir de agora o caminho é seu. E os meus pais deixaram-me em Madrid, e eu felizmente, porque com o Quarteto 1111, tinha rodado muito o mundo todo, desde Tóquio, desde festivais em Tóquio, no Japão, corremos o Oriente todo, na Europa íamos muitas vezes viajar, eu tinha passaporte, e o meu passaporte estava cheio de carimbos, porque um dos problemas que eu enfrentava na altura e que me preocupava, sinceramente, esse era o grande problema que eu podia ter encontrado. Havia entre Portugal e Espanha, havia acordos de extradição, não é? E se eu tivesse embarcado, como embarquei em Barajas, para ir para Londres viver, e se me tivessem travado ali, eu teria tido problemas, porque eu era desertor, para todos os efeitos, a minha condição era essa. Mas como o meu passaporte estava cheio de carimbos, porque era lá, eu tinha andado pelo mundo todo, eles olharam para o passaporte e acharam perfeitamente normal, este está a viajar, parou aqui e agora vai para outro lado qualquer. Lá fui para Londres e lá estive 2 anos. Ora bem. A tua notícia do dia, como é que a chegou? A notícia do dia, exatamente, voltemos a esse ponto. Eu fiz muitas amizades quando estive nas Caldas, inclusivamente entre milicianos, alferes, depois gente que já estava, até no tenentes, por ali fora. Eu tinha uma vantagem, na realidade, havia duas circunstâncias em que nós éramos favorecidos. Enquanto, digamos, éramos recrutas, mas tínhamos algumas liberdades que os outros não teriam. Uns eram jogadores de futebol. E por jogadores de futebol, eu tinha jogadores de futebol do Benfica e do Porto comigo, lá nas Caldas. Algum mais conhecido? Não. Algum mais conhecido? O Simões, que foi central do Porto, por exemplo, já não me lembro assim de repente, mas não era assim. O Simões era o mais conhecido de todos. E esse então tinha a vida, saía quando queria, entrava quando queria. Esse não havia tropa para ele. Mas os outros também não faziam grande tropa. E havia os músicos, nos quais eu estava incluído, e realmente tínhamos uma relação muito simples e muito fácil, e até de amizade com alguns oficiais da altura, de quem eu me despedi, de todos eles. Porque na semana em que saíram as especialidades, eu percebi que ia para armas pesadas, eu não fiz aquilo que era habitual fazer, até por uma questão de cautela e de cuidado, que era não dizer a ninguém que iria sair do país. Fui-me despedir. Foi-se despedir mesmo. Dar abraço a todos aqueles que eu tinha ficado a conhecer durante aqueles... Sem ter medo que eu mandassem prender ou que fossem avisar a PIDE para não... Podiam ter feito, na certeza. Porém, que eu sabia com quem estava a falar e eram, inclusivamente, foram pessoas, não faças isso, não te vás embora. Tens hipóteses de ficar cá, eu sabia que não havia hipóteses. Era muito complicado, porque armas pesadas, quase todos, mesmo em geral as especialidades, os mais bem classificados, na especialidade ficavam cá depois a dar instrução, etc. Mas em armas pesadas quase todos iam, acabavam na Guiné ou em Moçambique, em Tete ou na Guiné. No pior que podia acontecer, realmente em termos de tropa, era das tropas dos serviços militares mais complicados. E nesse momento eu fui-me despedir deles todos e disse-me, eu vou-me embora. Aliás, a minha mulher era inglesa, eu já estava casado há uns meses, e portanto já estava tudo praticamente falado e combinado. Eu disse, bom, se eu tiver que ir, vamos para a Inglaterra, não é? Tinha lá a família dela, que foi como uma segunda família para mim, fantástico. Estudei, estive lá, estive na faculdade, trabalhei, toquei, fiz música, fiz tudo aquilo que pude fazer. Mas essas pessoas, esses contactos que eu fiz nas Caldas, mantive contacto com alguns deles, por telefone, porque eu já vos conto também, há histórias muito curiosas à volta disto, porque depois eles, por exemplo, a polícia militar ia à casa dos meus pais, né? Eles faziam isso quando as pessoas desertavam, eles depois, de vez em quando passavam por nossa casa para ver se nós lá estávamos lá escondidos, etc.
Mas os polícias militares também eram meus amigos, jogavam handball no Belenenses, onde eu tinha jogado também. António Mendes, etc. Um país pequeno. Então, portanto. chegavam lá à porta e faziam sempre a mesma pergunta à minha mãe, diziam, então, onde é que está o seu filho? E ela tinha uma notícia de jornal, que eu tinha estado a gravar com os Green Windows em 72, no Natal, um álbum, que gravei com o Zé Cid e com o resto da malta toda, do grupo, e ela mostrava-lhes a notícia e dizia, eu não sei, tanto quanto sei está em Inglaterra, é o que eu sei, nunca mais soube dele e tal. E eles, claro que sabiam, todas as semanas falávamos ao telefone, mas ia-se embora, não havia. E sabiam que eu estava em Inglaterra, toda a gente sabia. E um pouco antes do 25 de Abril, quando se dá o 16 de março. Sim, nas Caldas, de 74. Que é aquela tentativa abortada de marchar sobre Lisboa, à espera que outros regimentos saíssem do quartel, que não saíram, não é? Eles voltaram para trás e depois pagaram as consequências disso, não é evidente. Mas havia entre essas pessoas, havia muitas que eu tinha conhecido quando lá estava. E então foram-me dizendo, isto foi um golpe abortado, isto abortou, mas espera-se muito em breve que volte a haver movimentações. E elas aconteceram um pouco mais de um mês depois. Portanto, não o surpreendeu. Não me surpreendeu. E eles diziam isso pelo telefone, todos telefonavam-se. Eu falava só pelo telefone. Claro, telefonavam. Só pelo telefone. Não havia cartas. Por carta até era perigoso, não é? Não, até porque cartas tinha que pôr a morada, ou podia não pôr, mas... Ou podia ser interceptado. Mais fácil, Pronto, não havia problema nenhum. E eu sabia que eles sabiam, toda a gente sabia que eu estava em Inglaterra, não era segredo para ninguém. Não é? Até porque eu gravei lá o álbum com o grupo e depois apareceu o meu nome como compositor das canções e na capa do disco. Portanto, eu estava lá, não é? Portanto, fiquei lá. Eles foram lá gravar o álbum nesse Natal de 72, precisamente quando eu atravesso por Valença com o guarda fronteiriço que me passou para lá de lá. E depois fui para Londres e logo de seguida, passado uma semana, eles chegaram e gravamos esse álbum, esse disco, onde estão os 20 anos, canções conhecidas de muita gente. E eles voltaram para Portugal e eu lá fiquei. Pronto, e fiquei 2 anos à espera que acontecesse alguma coisa. Não tinha expectativas nenhuma, poderia ter lá ficado 5 ou 10. Estava preparado para tudo. Quando acontece, e como falamos aqui, o 16 de março, eu tive então a noção de que as coisas podiam estar próximas. Mas o próximo poderia ser um mês, como poderia ser 6 meses, 1 ano. Também não tinha noção nenhuma de quando seria o próximo. Então, e soube no dia, pelas notícias ou por familiares? Ligaram-me pelo telefone para casa, eram 7 da manhã. Eu estava em casa e ligaram-me a dizer, pá, isto aqui está tudo. Durante a noite deu-se aqui digamos que um tumulto, chamemos-lhe assim, ainda não se falar em revolução era cedo, era muito cedo, até porque não sabia ainda o que poderia dar. Houve ainda dúvidas durante umas horas. Esses são amigos seus que lhe telefonaram? Amigos meus não ligados ao serviço militar, às Caldas. Amigos que estavam em Lisboa e que sim, amigos com quem eu falava e mesmo família minha, não é? Pois. Que logo de manhã me estavam a dar notícias a dizer, pá, isto virou, isto e tal. Eu disse, não. Naquela, e houve muita gente que o fez. Eu não tive vontade nenhuma de o fazer, sinceramente. Não teve o instinto de voltar logo? Não, aquela coisa, vou correr ver o que é que se passa. Eu disse, não, vamos ver o que é que se passa. Ainda por cima a minha mulher estava grávida. Eu disse, não, eu vou ficar por aqui. E fiquei até outubro. A minha filha nasceu, a minha filha mais velha, a Ana, nasceu a 1 de outubro de 74. Eu esperei depois até novembro e voltei em novembro para passar o Natal e passei a fronteira como um herói, porque todos os que chegavam e eram refratários ou eram desertores ou fosse o que fosse, aqueles que tinham evitado a guerra colonial, eram recebidos na fronteira como heróis, mas 48 horas depois recebíamos uma guia de marcha a dizer presente sem Tavira, para fazer o serviço militar. Já vamos esmiuçar isso, mas se calhar primeiro ter a perspectiva da Revolução, desses primeiros meses, a partir de Londres. Presumo que tenha havido muito mais interesse sobre aquilo que ia acontecendo cá, através dos órgãos de informação britânicos. Todos falaram, foi notícia de primeira página. No dia seguinte, não é? No dia 26 de Abril, os jornais ingleses todos tinham em primeira página Portugal tinha havido um golpe de Estado, não é? E que tudo indicava que o governo iria ser derrubado e haveria um novo governo, enfim, tudo aquilo. Mas, portanto, passou a haver um interesse muito maior também da sua parte. E da minha parte, claro que sim, isto. Até porque, para além, a partir do momento, eu aí já estava a telefonar à vontade, telefonava quando queria, telefonava-me quando queriam, todos os dias eu falava com Lisboa, ou com Cascais, a minha família estava em Cascais, portanto era igual, amigos em Lisboa, em Cascais, etc. Todos os dias eu ia tendo novidades, todos os dias ia sabendo o que estava a passar cá. Houve alturas em que eu, por aquilo que estava a passar cá,
pensei 2 vezes se era de voltar ou não voltar, porque apesar das coisas terem mudado, não parecia... Podiam ter ido por um caminho que também não me agradava absolutamente nada e, portanto, teria ficado muito bem em Londres, até porque, felizmente, eu tive essa facilidade e realmente posso dizer que fui um homem de sorte, não é? Porque eu não fui para Londres sozinho, perdido, a bater às portas. Eu tinha a família da minha mulher, que me recebeu como um elemento da família, como é óbvio, não é? Os irmãos dela, todos os meus cunhados, cunhadas, etc. Vivi estes 2 anos tranquilamente. Trabalhava como tradutor, não era? Fui tradutor que tipo de traduções é que fazia? De inglês, de espanhol, português e espanhol para inglês. Numa empresa, num broker de seguros, que tinha um ramo marítimo fortíssimo, e havia imensos, curiosamente, eu não fazia ideia nenhuma que havia, mas havia imensos acidentes com barcos na América Latina. E os comandantes desses barcos mandavam os relatórios, escreviam os relatórios, ou em espanhol, muitos, esmagadora maioria em espanhol, alguns no Brasil em português. E que chegavam lá e eles, como brokers, estavam envolvidos. Não sei se vocês conhecem o sistema de seguros, que eu também não conhecia, mas fiquei a conhecer na altura. Quando os seguros são muito altos e quando estão em risco, o risco é muito grande, eles dividem o risco por várias companhias ou por vários brokers neste caso. E eu estava num deles, portanto, quando havia um barco ia ao fundo, com a carga, quer dizer, e estávamos a falar... Mas era uma tradução administrativa pouco criativa, vá. Não havia nenhum trabalho mais na sua área. Era a coisa mais chata do mundo e com termos muito técnicos que eu desconhecia e que tinha que me agarrar aos dicionários, porque não havia Google, nem havia inteligências artificiais. E, portanto, era mesmo de dicionário na mão e tirando pelo sentido muitas frases, mas era o suficiente para realmente para estar à vontade, até porque o meu inglês também era muito bom, e portanto eu traduzia de espanhol, fundamentalmente de espanhol para inglês, às vezes de português para inglês, e fazia isto das 9 às 5, às 5 ia a correr para Mallet Street, para o Birkbeck College, onde das 6 às 9 tinha aulas, de psicologia e sociologia. Fiz psicologia e sociologia. Os cursos em Inglaterra não são exatamente como cá, era um curso combinado, e depois ao fim dos 3 anos a pessoa optava por ir para psicologia ou para sociologia. Só fiz 2 anos, acabei por deixar o curso a meio, quase, 2/3. Mas não foi preciso, depois acabei por voltar, como é óbvio. Mas nessa fase, como eu vos estava a dizer, as notícias que me iam chegando não me davam garantias de que eu me apetecesse voltar para Portugal. Por um lado, apetecia-me muito vir cá e já podia vir. Mas eu sabia uma coisa, sabia que, como vos expliquei há pouco, não é? Eu chegava, batiam muitas palmas à chegada na fronteira, né? Mas 48 horas depois estavam-me a bater à porta a dizer: olha, você aparecem-te a vir no dia tal que está mobilizado. E era assim que as coisas passavam. E portanto eu tinha dúvidas e dizia: não vou até perceber que as coisas estão minimamente seguras e que aquilo que me espera é uma situação completamente diferente daquela que eu deixei, não é? Isto para um jovem, apesar de ser um artista, não é, que já tinha mundo, até como referiu, mas havia um contraste muito grande entre aquilo que via em Londres e o Portugal que tinha deixado, não é? Eu já me tinha percebido disso muito antes. Eu vou a Londres a primeira vez com 18 anos, portanto 3 anos antes, em 69 é a primeira vez que eu vou a Londres. E nós fomos a Londres na altura para comprar instrumentos. Havia imensos instrumentos. Já vim do Porto, onde nasci, onde toquei com o Pop 5, um grupo do Porto que, enfim, com algum relevo no Porto. E até vínhamos a Lisboa tocar, mas era um grupo com muito menos visibilidade que o Quarteto 1111. Quando cheguei ao Quarteto, a convite do Zé Cid, íamos muitas vezes a Londres comprar instrumentos, porque eram instrumentos que não existiam cá, não havia... Não eram só instrumentos, eram amplificadores, era tudo aquilo que nós precisávamos para fazer um espetáculo com um nível que cá não se conseguia fazer, porque não tínhamos acesso a esse tipo de aparelhagens, de instrumentos, etc. E, portanto, eu começo-me a perceber, muito novo, eu até 68 confesso que não tinha qualquer formação política, nem ideias políticas, absolutamente nenhumas. Eu vivia num país onde vivia bem. Os meus pais viviam bem, eu era um rapazinho de classe média, puro e duro, não tinha grandes mordomias, mas também não tinha grandes problemas, vivia tranquilamente. Minha vida. O que eu queria era tocar música, era fazer música, que foi sempre o meu sonho,
E preocupava-me a música e as namoradas. Pouco mais me preocupava até aos 18 anos, aos 16, 17, 18. E era um país conservador em termos de costumes também, portanto, namoradas, claro, não é? Também era preciso ter algum cuidado, também era tudo muito controlado, etc. Mas não me posso de forma nenhuma queixar, eu vivia no Porto nessa altura, não é? Aos meus 16, 17 anos, etc. E não tinha consciência política absolutamente nenhuma. A verdade é essa, quer dizer, eu começo a ter consciência política quando aos 18 anos começo a sair de Portugal e começo a perceber o fosso gigante que existia entre ir a Londres, onde nós íamos muito, a Paris, onde também parávamos de vez em quando, e muitas vezes até fomos de automóvel, atravessávamos depois em Bilbao, apanhávamos o ferry para o sul da Inglaterra e depois voltávamos por França, Espanha, etc. E aí era realmente notório. Portugal tinha um atraso, anacronicamente estávamos muito atrasados no tempo, porque fundamentalmente em termos de literacia, em termos de analfabetismo, o problema era complicado, não é? E pelos ingleses também não era bem visto, não é? Portugal, de forma nenhuma. Estava lá quando foi a visita de Marcelo Caetano, em 73, não? Lembro-se que... Lembro-me dele, sim, mas não tive com ele, não. Lembro perfeitamente dele lá ter estado, sim. E dos protestos à volta disso? Sim, claro que sim. Mas eu vivia um pouco fora de Londres, ao sul de Londres, em Farnham. Todos os dias, depois quando acabava as aulas, às 9 horas, apanhava o comboio para ir para casa e tal. Dias compridos, não é? Eram dias muito compridos e duros, mas também aos 21 anos, 22, toda a gente aguenta isso, sem problema. E depois aos fins de semana tocava, divertia-me, era uma vida divertida. Sendo que eu tinha muitas saudades de Portugal, e tinha saudades do meu país, não era só da minha família, dos meus irmãos, dos meus pais, como é evidente. Eu tinha saudades dos amigos e tinha saudades do meu país, porque por muito que se chega a um país que está há muitos anos à frente em muitos aspectos, a Inglaterra estava, e a minha formação, digamos que política é feita lá, é lá que eu me apercebo realmente e aprofundo um pouco essa questão. Pela primeira vez eu estava a viver num país, talvez a democracia mais antiga, como se costuma dizer, que é a inglesa, não é? E onde, curiosamente, aprendi algumas coisas curiosas quando lá estava. Porque havia dois partidos, fundamentalmente, o conservador e o trabalhista. E a Inglaterra era isto, naquela altura, naqueles anos 70. Não havia partido liberal, nem havia nem extremas direitas, nem esquerdas, nada disso. Havia um partido conservador e um partido trabalhista. E o que eu notava, porque durante o período em que lá estive, houve eleições e passamos dos conservadores para os trabalhistas, a diferença não foi praticamente nenhuma. Talvez se sentisse a nível fiscal uma diferençazita. Nos impostos havia ali umas questões, uns ajustes, mas o resto vivia-se perfeitamente da mesma forma. Tanto faziam estar os conservadores no governo como os trabalhistas. Em Inglaterra eu sinceramente não sentia diferença nenhuma. Eu não sentia. Talvez outras pessoas, a outros níveis sociais e financeiros, especialmente, pudessem sentir essas dificuldades ou não. Dependia da sua opção política, da sua simpatia política. Mas eu não senti. Nós, no dia-a-dia, a vida em Londres, a vida em Inglaterra, não mudava absolutamente nada. Ok, podia pagar mais ou menos impostos, um bocadinho mais ou um bocadinho menos. Não era também nada... as diferenças não eram assim tão significativas. E, portanto, eu aprendi uma coisa que os ingleses fazem muito, que é não encaram os partidos como nós encaramos aqui um bocado como equipes de futebol, como clubes de futebol. Eu sou do Benfica para sempre. Eu sou do Benfica, assumidamente. Mas há que seja de Sporting também vão ser sportinguistas para sempre, ou portistas, não é? Para não falar dos outros pequenos clubes que são iguais. A política em Portugal é um pouco como o futebol. Eu acho que as pessoas dizem que são de um partido e depois sentem-se quase na obrigação de ser desse partido para a vida toda e votam PS, ou votam PSD, ou votam o que quiserem. Estamos só a falar dos maiores partidos, dos que vão alternando o poder aqui, e parece que as pessoas não mudam. E a Inglaterra procura-se, acima de tudo, perceber quem são as pessoas que vão formar governo, quem são as pessoas que se apresentam. Portanto, um primeiro-ministro é um primeiro-ministro, mas depois há todo um programa de governo que eles levam muito a sério. E eles levam muito a sério estudarem isso e perceberem quem são os elementos que vão ser eleitos para o Parlamento, que representam a sua área, a sua sim, o distrito eleitoral, pois. Exatamente, o seu círculo. O seu círculo eleitoral. Exatamente. Porque depois há uma ligação muito forte entre a população e o representante desse círculo eleitoral no Parlamento. Isto para eles é fundamental. Confiarem na pessoa que os vai representar no Parlamento. E muitas vezes
isto faz com que os votos, pelo menos no tempo em que eu lá estive, era assim, os votos mudavam com uma velocidade enorme de acordo com a pessoa que iria representá-los em função daquele círculo. Nessa altura tomou consciência do que era uma democracia a funcionar, o tipo ocidental, e identificou-se com esse sistema. Identifiquei-me completamente com esse sistema. Disse, e as suas dúvidas há pouco, quando estava a dizer em relação ao que estava a passar em Portugal, eram também no sentido de provavelmente não era esse sistema que algumas pessoas aqui em Portugal queriam para Portugal. Pois não, e essa foi a minha grande dúvida, que aliás confirmei depois, já vamos falar de 75, quando estive a fazer o serviço militar, e o Exército estava completamente partido, o Exército das Forças Armadas, não era o Exército, eram as Forças Armadas completamente partidas, e nós a percebermos que isto podia levar caminhos que não me agradavam também nada. Eu poderia ter voltado para a Inglaterra para acabar o curso em 76, por acaso não aconteceu. Mas nessa altura, para voltar, além teve de falar com a sua mulher, não é? Quer dizer, porque ela também veio. Claro. E ela aceitou? Como é que foi? Aceitou com alguma relutância. Ela conhecia Portugal, eu conhecia cá, ela conhecia cá passar férias, e depois aproximamos-nos, e ela depois acabou por viver cá uns tempos, e depois foi também estudar e acabar o seu curso em Inglaterra, e depois casamos, etc. Mas os problemas eram fundamentalmente, e isso eu se me puser na pele dela, eu percebo perfeitamente o que ela estava a sentir. Ela tinha um problema, o principal problema era a saúde em Portugal. Por exemplo, uma das razões porque eu espero até outubro para regressar é porque a Tessa, que é a minha primeira mulher, sabia, tinha que viver em Portugal e sabia que digamos que o sistema de saúde em Portugal não tinha absolutamente nada a ver com o National Health Service inglês. E tinha receio, porque não falava a língua, não olhava para os hospitais portugueses de lado, porque não tinha confiança nos hospitais portugueses. Enfim, desse Portugal, do Portugal anterior a Abril de 74. Portanto, na verdade, adiou a vinda para ter a certeza de que ela quis ter a nossa primeira filha lá em Inglaterra, e eu compreendi perfeitamente os receios dela. Sem falar a língua, cair aqui num hospital, ou numa maternidade, à frente da costa, uma coisa qualquer desse tipo, não lhe era muito agradável a ideia. Então vieram quando a filha tinha quantos meses? Quando a filha tinha 2 meses, quando viemos cá passar o Natal, nasceu 1 de outubro. Nesse período, alguma das pessoas que tinha cá foi de alguma forma, sofreu alguma coisa com a Revolução? Foi perseguida por alguma razão? Não. Eu lembro-me que contou que teve um grande namoro, apesar de tudo, de uns 2 anos, com a filha de alguém do antigo regime, não é? É verdade. Preocupou-se com... Isso é do meu tempo de Cascais. Não houve perseguições a essa família, por exemplo? As perseguições foram pessoais, porque não me achavam um partido digno da filha. Isso no vosso namoro, não é? No nosso namoro por ser músico, houve essas perseguições. Mas depois, não, se houve perseguições políticas, esse elemento do antigo regime, não houve nada. Eu penso que muitas dessas pessoas, e pessoas muito ligadas ao regime na altura, e a pessoa que estava ligada ao regime era o avô desta minha namorada, que foi presidente da Câmara de Cascais, e portanto tinha ligações muito fortes ao regime na altura. Essas pessoas assustaram-se todas muito. Eu acho que, se calhar até em demasia, mas cada um sabe de si, cada um sentia o que sentia, e eu, longe de mim, poder saber o que é que cada um dessas pessoas estava a sentir. Não é? Há de repente quase que uma aceitação forçada a dizer assim, pronto, ok, isto agora mudou e nós vamos ter que aceitar isto, e não... Nós também vimos o que aconteceu por exemplo, no Alentejo, com as ocupações de herdades, etc. E ninguém deu grande luta. Houve ali quase uma resignação. Pronto, é assim, tem que ser assim, nós vamos para o Brasil ou vamos para outro lado qualquer, não é? E pronto, é assim. Mas neste período tinha, por exemplo, o José Cid a ligar-lhe, a pedir para voltar, para reagrupar. Logo que se dá o 25 de Abril, imediatamente começaram a dizer, porque não vens porquê, mas vem já. Eu disse, não vou já, calma. Não vou já, eu sem saber o que é que se vai passar exatamente, eu não vou, tenho que perceber o que é que se vai passar. E depois fui percebendo que as coisas iam caminhando num sentido de alguma tranquilidade, não total, porque lá está, em termos de Forças Armadas havia divisões muito fortes, havia partidos políticos muito ativos e que se sentiam
muito confortáveis nessa altura, outros menos confortáveis, apesar de serem democratas, muito menos à vontade, porque criou-se também aqui uma ideia de que era a via para o socialismo, que aliás está na Constituição. Eu não sei bem como é que aquilo lá está ainda, mas está lá. A verdade é que está lá. E foi isso que quiseram fazer deste país, e também foi isso que eu fiquei à espera de perceber o que é que se ia passar. Então, mas quando voltou, porque eu sou e serei sempre defensor de uma democracia parlamentar, democracia aberta e pronto. Quando voltou, vinha para decidir a ficar, fazer vida cá. Portanto, a sua ideia era voltar à música, eventualmente. Exatamente. Mas já sabia que ia ter que enfrentar a disciplina militar, digamos assim. Sem dúvida. Não sabia o que me esperava em termos de serviço militar, exatamente. Sabia que teria que fazer a especialidade, isso tinha que a fazer, porque não a tinha feito. As tais armas pesadas, né? E depois sabia que aquilo que me iria naturalmente tocar, como tocou, era dar instrução. Era dar instrução de armas pesadas aos recrutas que chegavam. Que país reencontrou? O que é que o surpreendeu mais a ver in loco a revolução de que lhe chegavam os ecos em Inglaterra? Sinceramente, o país não mudou muito nos primeiros tempos, quer dizer, não senti grandes mudanças. Aquilo que mais me afligia neste país era realmente, para já, a pobreza e a necessidade das pessoas emigrarem. Emigravam as pessoas que eram pobres, que não tinham meios de subsistência, muitas, especialmente da província, não é? E não é por acaso que temos a imigração que temos em França, na Alemanha, na Suíça, no Luxemburgo, em todos esses países, onde eu toquei muitas vezes para esses imigrantes e percebi que era gente que vinha, muitos deles quase analfabetos, não é? E esse lado chocava-me muito, esse lado quando eu viajava, quando ia a Londres, quando ia à Inglaterra, até aqui ao lado, em Espanha. E em Espanha o regime não era muito diferente, mas o país era completamente diferente. Espanha estava realmente bem à frente de Portugal, em muitos aspectos. Mas nas primeiras horas em Portugal, depois de voltar, foi matar saudades de alguma coisa que não conseguiste fazer em Inglaterra? Claro que a primeira coisa que fiz foi dar abraços à família toda. Os meus pais iam-me ver muitas vezes. Por uma questão de segurança, não iam a Londres, encontrávamos sempre em Paris. Foi curioso porque, aliás, havia outra razão para isso. O meu pai vem de uma geração, os meus pais, a minha mãe também, em que falavam muito bem francês e falavam muito pouco inglês. Ao contrário da minha geração, onde nós o inglês é a segunda língua e o francês, embora eu no liceu tenha apanhado franceses a partir do primeiro ano e o inglês só a partir do terceiro. Mas mesmo assim o inglês depois por causa da música, por causa dos contactos internacionais que tínhamos, etc. O francês começava a ficar para trás. Na geração do meu pai, não. O meu pai falava fluentemente francês, chegava à França e sentia-se em casa, e chegava à Inglaterra e ficava atrapalhadíssimo porque o inglês dele não lhe permitia expressar-se como ele gostava. E, portanto, a nossa combinação era sempre a mesma. Para mim era um prazer, porque saía de Londres, ia para Paris e ficava com os meus pais durante um fim de semana comprido, assim, de quinta a domingo ou qualquer coisa assim. E Paris era uma cidade super, super simpática, super agradável, e era aí que eu me encontrava com eles. Os meus irmãos não, muito menos, são todos mais novos que eu, estavam a estudar, tinham as suas obrigações, né, escolares. No verão lá os via, um pouquinho, mas tinha saudades da família, como é evidente, e muitos dos meus amigos também. E aquelas semanas que mediaram entre a minha chegada e a minha ida para Tavira, foram 2 semanas, foram 15 dias. Foi para matar saudades, foi para estar com a família, com os amigos, com o grupo, com o quarteto. Fui imediatamente reintegrado nos Green Windows e no quarteto e disseram-me, chegas aos fins de semana, estás em Tavira, mas aos fins de semana vens a casa. E havia uma certa facilidade, mais uma vez havia uma certa facilidade, quando estávamos de serviço, porque havia o oficial de serviço, não é? Havia... Então, mas e a tropa estava diferente? Não? A tropa estava tão diferente que eu usava o cabelo tão comprido como uso agora e barba. Quando eu saí daqui ia com o cabelo rapado e a barba tinha que ser feita todos os dias, não é? Portanto, naquela altura não era bem tropa, aquilo era uma tropa fandanga, chamemos-lhe assim. Era realmente uma coisa muito, muito... Eu nunca estive à espera de que o serviço militar pudesse ser aquilo, não é? Era assim uma coisa meio estranha, não é? Ninguém percebia bem o que é que se estava a passar no país. Portanto, nem o cabelo de mandaram cortar, nem nada. Quer dizer, não, nada. Entrei como estava. Havia gente que usava o cabelo literalmente como eu uso hoje. Quando muito tinha que meter para baixo da boina, ou se fosse farda, ou boné, se fosse farda de trabalho.
e usava-se barba. Foi a única vez na vida que eu para não ter que fazer a barba todos os dias, quer dizer, não fiz barba, não é? E pronto, e andei sem fazer barba durante não sei quantos meses, 9 meses. E havia mais sinais surpreendentes nos quartéis? Não. Havia quartéis de sinais contrários, com comandos com ideologias políticas distintas. Isso notava-se logo, quer dizer... Notava-se, e eu vinha notá-lo ainda mais. Eu, quando cheguei a Tavira, sinceramente, não me apercebi que houvesse ali nenhuma tendência política para um lado ou para o outro. Era serviço militar, puro e duro. Eu tinha que dar instrução, dava a instrução. Chegava às 5 da tarde, ia para a praia, para a ilha de Tavira, me dar uns mergulhos. Tinha o meu quarto cá fora, não dormia, não tinha que dormir no quartel. Portanto, até nesse aspecto a tropa estava toda mudada. Nós podíamos perfeitamente sair, alugar um quartinho, dormíamos onde queríamos, depois voltávamos de manhã, tínhamos estar lá muito cedo para dar a recruta, mas pronto, mas era isto, a vida. Vivíamos cá fora, vivíamos à vontade cá fora. E Tavira não notei nada, mas quando depois saí de Tavira para Mafra e depois então para Queluz, que era uma unidade do Copcon, aí sim, obviamente que aí sentia-se abertamente qual era a ideologia política que estava por trás, digamos, dos comandos daquelas unidades, não é? E totalmente de esquerda, não é? Para não haver dúvidas. Era totalmente à esquerda. Totalmente de esquerda. Claro. E realmente aí havia comícios. Depois eu atravessei 75, o 11 de março e o 25 de novembro. Aliás, o 25 de novembro atravessei, logo de seguida fui saneado. Fomos todos saneados. Porque estávamos no Copcon, éramos graduados oficiais do Copcon, etc. E todos eles... Houve uma ordem nessa altura. Jaime Neves sai com os comandos da Amadora. E a Amadora, nós do quartel de Queluz, do Rioque, onde eu estava, víamos os comandos da Amadora. À vista. Das torres do Rioque, via-se os comandos da Amadora. E nós sabíamos que o Jaime Neves ia sair com os tanques e recebemos uma ordem para lhes barrar o caminho. Barrar o caminho ao Jaime Neves, ou dava guerra, ou morríamos todos, ou dava guerra civil. Não sei o que é que poderia ter sido. Mas quem é que mandou a ordem? Quem é que emitiu a ordem? Foi o hotel? Não. O hotel, foi o Copcon. Não sei se foi o hotel propriamente dito, mas sim, foi do Copcon. Foi o comando do Copcon que diz: saiam e travem. Saiam rapidamente. Um comício. Ninguém sai daqui. Portanto, o que nós não fui eu pessoalmente, mas eu estive envolvido nessa reunião, não é? E depois os comandos do Rioque disseram: não, nós do quartel não saímos. Se eles cá vierem tentar tomar o quartel, isso é diferente. Isso aí teremos que repostar, teremos que defender a unidade. Agora, sair para a rua para travar o Jaime Neves foi votado contra. E, portanto, a partir do momento em que foi votado contra, dado o desfecho que teve o 25 de novembro, nós não sabíamos se íamos ser como fomos saneados ou não é? Dispensados, saneados, chamem-lhe o que quiser. Sei que dias depois estávamos a receber ordens para entregar a farda, entregar as armas e passar à peluda, que era uma expressão. Sim. Não sei se vocês conhecem, mas é uma expressão muito ligada. Mas diga uma coisa só, aí nessa Assembleia da Unidade, o que é que fez pesar para não saírem, isto é, para não irem para o confronto? Eu penso que o bom senso. Foi bom senso. Foi uma questão de bom senso. E mesmo camaradas seus que eram de esquerda ou de extrema esquerda também mostraram mais competitividade ou não? Não. Toda a gente tinha a noção de que seria um banho de sangue, seria uma estupidez tentar travar os comandos da Amadora naquele momento, sabendo nós que eles também não estavam sozinhos e estavam apoiados. Também houve medo, de alguma forma? Não. Pode ter havido. Um pragmatismo, pode ter havido. Não é? Eu não estava em posição de tomar decisões, quer dizer, eu era um simples miliciano, não passava disso, não é? Mas havia altas patentes, havia tenentes coronéis, majores, etc., que estavam no Rioque nessa altura, e foram eles que decidiram, digamos que em reunião plenária, dizer assim: não, nós não vamos dar esse passo,
Não saímos, estamos aqui. Se vierem cá é diferente. Se vierem cá, claro que sim, isso aí seria uma coisa que nós sentíamos que teríamos que ter essa posição de defender o quartel e defender a unidade. Mas sair para a rua nem pensar nisso. Vamos agora fazer uma pausa, voltamos depois do intervalo. O Zé faz 25. É um podcast de ficção para ouvir em 8 episódios. Uma coprodução Coyote Vadio e Observador, da autoria de David Neto e Manuel Pureza. Está a dizer-me então que sou suspeita? Não, nesta fase nós estamos a entrevistar todas as pessoas presentes na festa. Então eu fico à espera que o encontrem. Vivo ou não. Episódio 1. A Última Dança. Pode acompanhar todas as semanas no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Onde é que tu andas, Zé? Este podcast de ficção tem o apoio da Citroën. Estamos de volta à segunda parte deste episódio de A Vida em Revolução. Ainda em Tavira era diferente. Quer dizer, portanto, por exemplo, a hierarquia militar, aquilo funcionava, não havia casos de indisciplina, havia aquela uma certa tolerância. Completa. Não é? Mas indisciplina é outra. Quer dizer, alguém não, indisciplina não havia, mas foram Onde eu noto mais isso também é precisamente o 11 de março, quando também se dá uma viragem, não é? Sim. Como é que foi dessa vez? A única coisa que nós sentimos foi que as ordens nessa altura não eram... Nós estávamos muito envolvidos em Tavira, curiosamente, em atividades que não eram militares propriamente ditas. Chamada alfabetização. Sim. As campanhas de alfabetização. E eu andei nelas. Nós saímos do quartel imaginemos, 3 da manhã, com a G3 às costas, com um cobertor, pelas costas também, porque fazia frio, mesmo no Algarve, né? Na zona de Castro Marim, na Serra, e nós íamos encontrar, e andávamos em grupos de 3, portanto, um miliciano, neste caso, era o meu caso, um forrial e um soldado. As berlias levavam-nos e íamos largando em grupos de 3. E depois nós íamos orientando e caminhando pela serra, ainda à noite, depois o dia começava a nascer, e íamos à procura de... E existiam fogos com 6, 7 casas, não mais do que isto, perdidas no meio da serra, que não tinham ainda. Não tinham eletricidade, não tinham água potável. E nós andamos durante muito tempo. A minha tropa em Tavira foi muito mais virada para esse lado, embora tivesse que dar instrução, e quando tinha que dar instrução, lá estava na carreira de tiro a dar tiros para o mar, com os morteiros e com as bredas, com as metralhadoras pesadas e com tudo isso. Mas, fundamentalmente, andamos muito envolvidos nas campanhas de alfabetização. E foi curioso, porque também confirmava-se a ideia de que havia ainda locais neste país onde não chegava a eletricidade, não chegava a água potável. E depois nós fazíamos esse levantamento, transmitíamos isso no quartel e digamos que toda a unidade estava muito virada, direcionada depois para ir fazer puxadas de eletricidade para que eu lembro-me de ter visto pela primeira vez uma emissão de televisão num desses locais. Foi uma coisa absoluta. As pessoas estavam a olhar para a televisão como se estivessem a olhar para um ET, um disco voador que estivesse aterrado ali. Porque eles não tinham... Havia gente que nunca tinha saído da serra. Pois. É incrível. Eles viviam a poucos quilómetros do mar e não tinham ido ao mar ainda. Estavam na serra, viviam na serra e estavam ali. E a vida deles era ali. Pequena agricultura, etc. E como é que eles os recebiam? Como é que eles os recebiam? Vocês? Com algum receio, com muito receio. Viam-nos chegar. Num dos sítios onde nós chegamos, houve um velho homem que me perguntou pelo rei. Pelo rei? Pelo rei.
Eu nunca mais me esqueço disto. Estamos em 75. Ele disse-me, então o rei, como é que está o rei? Em 1975. Eu disse, o rei está ótimo. Não lhe ia explicar de maneira nenhuma o que é que se tinha passado desde a implantação da República até 75. Mas era um país fora do tempo, quer dizer, fora do... O país eram focos na serra de toda aquela zona de Castelmarim, não é? Junto à fronteira da Raia com a Espanha, não é? Um pouco mais acima, entrávamos por ali acima, íamos por ali nas berliers, nos caminhões, largavam-nos, deixavam-nos com uma bússola, e lá íamos nós para ali acima e tal, com um mapa, com mapas onde mais ou menos tínhamos ideia. Aqui existe vida, existe vida no sentido que existe uma povoação, uma povoaçãozinha, sim, podemos chamar povoação. Às vezes não passava de meia dúzia de casas, não era mais do que isto, com alguma pecuniária, uns animaizinhos, não é? E depois agricultura, muito rudimentar, e gente muito, ou gente com idades muito avançadas, ou crianças. Pois. Porque a geração intermediária, essa sim tinha sido embora. Lá eram os tais que imigravam, iam para fora. Muitas vezes não imigravam para o estrangeiro, imigravam para cidades no Algarve, ou para Lisboa, ou para o Alentejo e tal. Mas havia aqueles mais que sempre viveram lá e que, sei lá, em 75 se calhar tinham 75 anos, nasceram em 1900. Mas além desse caso extremo da pessoa que lhe perguntou pelo rei, que outro tipo de perguntas é que as pessoas faziam? Ou que outro tipo de interações havia? O que é que estão aqui a fazer? Tal, nós dizíamos, nós vimos cá saber quais são as vossas necessidades. Nós não temos água. A água era a grande preocupação. Muito mais do que a eletricidade, porque a eletricidade eles não sabiam bem o que era. Havia rádios a pilhas, que era uma coisa que para eles era já um avanço tecnológico fantástico, era ligar o rádio a pilhas e ouvir as emissões. Depois viemos a perceber que eram as gerações que não viviam na serra, que lhes levavam pilhas, que os iam pondo mais ou menos ao corrente com o que estava a passar, mas longe deles terem uma percepção. Lá estamos a falar de gente analfabeta também, mais uma vez, não é? E portanto não tinham percepção, nem queriam ter, nem precisavam de ter. Quem vive neste esquema quase comunitário rural, é quase como viver na Amazónia, não é? É um bocado indiferente do que é que se passa na cidade ou no país, não é? Estavam ali, tinham o seu pequeno microcosmos onde eram felizes e não levantavam questões. Foi curioso depois levar-lhes, ver o espanto deles quando nós fazíamos puxadas, não eu propriamente dito, depois eram os militares da unidade que lá iam, depois identificadas as carências que tinham cada uma destas áreas. E eram eles que iam fazer puxadas de água, puxadas de eletricidade, dos postes, etc. E de repente ver aquela gente, acenderem-se luzes pela primeira vez. É uma coisa, vocês não imaginam o que é olhar para as caras daquelas pessoas a verem pela primeira vez luz elétrica, em vez de ser um candeeirinho a petróleo ou umas velas, de repente luz elétrica. Em geral o que se fazia era, as casas estavam dispostas mais ou menos à volta de uma rua principal, ou de um círculo, ou de uma pracinha, não é? E era ali que se punha a eletricidade. Ali só, não é? Porque depois puxar para cada uma das casas, etc., já era mais complicado e tal. E a água passava a ser uma água onde eles, em vez de terem que andar uns quilómetros para irem buscar água, tinham ali uma puxada, um poço, não é? Eu não sou engenheiro, não propriamente, a minha função era chegar lá e manter aquilo tudo em paz e dizer-lhes, não tenham problema absolutamente nenhum, não vimos cá fazer mal a ninguém, vimos só perceber como é que vocês estão, etc. Era gente de uma simpatia fantástica. Nós muitas vezes não tínhamos que levar nada para comer, porque nos davam tudo o que tinham para comer, partilhávamos da comida deles. Estávamos ali um dia, não mais, depois passava outra vez, voltávamos aos pontos de recolha, voltávamos ao quartel, fazíamos o nosso relatório, etc. E isto foi um pouco a minha tropa em Tavira. Foi muito mais isto, para além da instrução que tinha que dar, foi muito mais isto do que qualquer outra coisa. E depois em Mafra, quando vai para Mafra, já começa a sentir aí então a política, isto é a política nas Forças Armadas. Senti porque eu vou para Mafra numa circunstância muito especial. Tinham chegado, eu não me recordo já do modelo, tinham chegado de Israel uns morteiros. Foi a primeira vez que eu vi morteiros que, em vez de carregar pela boca, os morteiros carregam-se pela boca, não é?
Estes eram como canhões, carregavam-se, tinham uma culatra e carregavam-se por trás. Tinham chegado de Israel, tinham sido usados pelos israelitas, pelo exército israelita, e tinham enviado esses morteiros para cá. E era um curso de formação para graduados, para altas patentes, inclusivamente, para eles perceberem como é que funcionavam aqueles morteiros. E nós de armas pesadas e tínhamos essa especialidade, estávamos ali para lhes darem essa instrução. E das conversas que íamos tendo com essas pessoas, estamos a falar setembro, outubro de 75, sentíamos a tensão, sentíamos as tensões completamente. Uns que queriam definitivamente acabar com o chamado PREC, com a revolução, com o processo revolucionário. Completamente. Outros que queriam mantê-lo, não é? Portanto, haveriam as forças que estavam mais próximas do Copcon, da esquerda, etc., que assistiam, estavam contentes com a situação, e com o Partido Comunista, como é evidente, não é? Na altura. E depois havia os outros que achavam que o caminho não era por ali de forma nenhuma e que queriam. E o que veio a acontecer, não é? O que veio a acontecer no 25 de novembro. E, portanto, essas tensões sentiam-se, entre estas altas patentes, já se sentia nas conversas e nos grupos que eles formavam, porque eles nem se misturavam muitas vezes, ou seja, havia uns que se juntavam de um lado, havia outros que se juntavam do outro, a seguir às palestras e às aulas práticas que dávamos em relação ao armamento que estava em causa. Depois percebíamos que havia ali fraturas muito grandes. E isso também não nos sossegava absolutamente nada, porque não sabíamos o que iria acontecer. E de repente, de Mafra, acaba o curso, e eu para onde é que vamos agora? E a mim disseram: olha, tu vais para aquela luz, para o Rioc. Vais para o Rioc e vais continuar a dar instrução e fazer o que te mandarem fazer. Eu disse: ok, vamos embora. Não tínhamos escolha, portanto não era uma questão de opção, longe disso. Não é? Fui ali parar, estive ali cerca de um mês, entre 1 a 2 meses, e tive a sorte. Foi uma sorte, foi realmente uma sorte, porque acabei por fazer 1 ano de serviço militar em vez de fazer 2 ou 3. Tive a sorte de ser saneado, é isso quase. Tive a sorte de ser saneado. Portanto, o Rioc era uma unidade do Copcon, e como é que era esse o ambiente nessas unidades do Copcon? Era diferente do... Não era diferente, porque lá está, tirando as altas patentes, ou tirando os comandos dessas unidades, que esses sim teriam opções políticas absolutamente definidas e seguiam instruções, inclusivamente penso do comando operacional, não é? Todos nós estávamos ali por acaso. Ou seja, o que eu sentia, milicianos como nós, que estávamos ali, ferreiros, sargentos, tropas, praças, etc. Ninguém estava ali por opção e, portanto, estávamos ali um bocado a fazer o que nos mandavam fazer. Quer dizer, agora temos que fazer isto, há que fazer aquilo, mas não estávamos a fazer nada de revolucionário ou contra-revolucionário. Não havia ali, não se sentia absolutamente ali nada de especial. O que nós estávamos a perceber é que o país, porque, quer dizer, eu saía de Queluz e vinha dormir a casa. Eu vivia em Cascais e, portanto, todos os dias eu saía, vinha a casa e voltava. Fiz o mesmo de Mafra também. Nunca fiquei a dormir nesses quartéis. Tavira tinha que lá ficar, como é óbvio. Estava muito longe de casa. Mas nesses quartéis eu vinha a casa. E, portanto, eu tinha contacto todos os dias. Quando chegava a casa, eu ouvia as notícias, ligava à televisão, ia percebendo o que é que estava a passar, ia percebendo que havia realmente movimentos fortíssimos contra o governo da altura, Vasconcelos. E, portanto, isso para mim, a minha aprendizagem era mais feita em casa, quando saía ao fim do dia e vinha e ligava à televisão, como qualquer um de nós nessa altura, não é? Do que propriamente dentro do quartel, porque dentro do quartel não se falava de política. Não havia conversas políticas, não havia discussão política. Mas há um dia muito importante, que é o dia das primeiras eleições, 25 de Abril de 75. 75, exatamente. Como é que para a Constituinte. Sim. Foi votar? Fui votar, claro que sim, claro que fui. E envolveu-se de alguma forma na campanha, não sei? Não. Foi assistir a sessões de esclarecimento? Não, eu tinha muito claro qual era a minha opção política. A minha opção política era por uma democracia, por um sistema democrático, não era a favor de extremismos de espécie nenhuma. Aliás, os extremismos da altura eram só de esquerda,
tínhamos que ser honestos, quer dizer, o pouco que havia de extremismos de direita era o HELP, eram assim umas coisas, eram uns movimentos que não tinham expressão absolutamente nenhuma, nomeadamente em termos de eleições. Não é? Isto foi fácil para si decidir então o partido? Foi muito fácil. E não foi aliciado de alguma forma? Porque era um cantor para tentar ajudar alguma campanha, por exemplo? Não. Fui mais tarde, muitas vezes, e nunca aceitei, nunca fiz campanha por ninguém. As minhas opções políticas são minhas. O voto é secreto, como se costuma dizer. Só não é para a minha família e para os meus amigos, né? Claro. Mas não me contei comigo. E acompanhou com expectativa depois os resultados? O que é que achou dos resultados naquela altura? Face à realidade que vivia, nos quartéis, na rua? Achei que era normal. Há uma coisa que eu acho... com a sua percepção. Há uma coisa que eu acho que infelizmente mudou imenso. E disso tenho pena. O que eu sentia na altura é que os políticos eram pessoas extremamente bem formadas, com muitas bases, e eram realmente políticos no verdadeiro sentido da palavra. Tinham opções políticas, sabiam defendê-las, tinham sentido de Estado, sabiam defendê-las, mas também olhavam para o país e diziam: nós não queremos aqui que isto descampe para questões fraturantes, demasiado fraturantes. Claro que havia os pequenos partidos, fundamentalmente de esquerda, que poderiam ir por esse caminho, mas mesmo a nível do Partido Comunista, que teve, quanto a mim, um papel importantíssimo e cumpriu a sua função. Para mim, eu continuo convencido que a sua função foi, durante o ano de 75, fazer a descolonização e dar a independência aos territórios africanos, como se deu, como tudo isso aconteceu. Era inevitável, quanto a mim, que isso viesse a acontecer. Em 75 fazia serviço militar de segunda a sexta e ao fim de semana recuperou a sua carreira de músico. Toquei sempre. Como é que mudou na música o 25 de Abril? O que é que entre os artistas, na sua banda? Para mim não mudou. É curioso, agora pensando nisso, nós fomos muito mais intervenientes em termos políticos antes do 25 de Abril. Eu falo do Quarteto 1111, que tem vários discos proibidos pela censura na altura, muitas canções, do que propriamente depois do 25 de Abril, porque depois do 25 de Abril houve um movimento, toda a gente passou a cantar, era o chamado canto livre, e os cantores tornaram-se quase por obrigação, penso que é a minha opinião, não passa disso, mas houve quase um certo receio de continuarem a seguir uma linha musical, temática, até estética também, ligada ao tempo anterior ao 25 de Abril. E, portanto, toda a gente avançou para questões... A música toda ela era de intervenção social, política, enfim, toda a gente tinha uma opinião, toda a gente expressava a sua opinião de uma forma veemente, e nós achamos que vamos fazer precisamente o contrário. Mas isso foi discutido entre vocês? Foi conversado? Foi falado entre nós e dissemos assim: já há gente que chega a cantar, a falar dos problemas sociais, dos problemas políticos, daquilo que são as expectativas, e a tentarem com isso também passar uma mensagem para as massas, para o povo, etc., num sentido de orientar voto, etc. Nós estamos assim: o que está a faltar neste momento para que alguém tenha sucesso é continuarmos a fazer música que se fazia de uma forma diferente em termos de arranjos, em termos de tecnologia, em termos daquilo que se podia fazer, que já era diferente do que tinha sido feito em 69, 70 com o Quarteto 1111, era tudo muito, muito artesanal. Nós gravávamos num estúdio que eram 2 garagens que nós tínhamos transformado em estúdios, etc. A partir estamos a falar de 75, 76, 77, Green Windows, Gemini, os grupos por onde eu passei, gravávamos em estúdios analógicos, com grandes condições, já pagos por uma editora, e portanto as coisas eram diferentes. E nós fomos contra a corrente, dissemos: não, vamos apostar. O primeiro grande êxito que nós tivemos chama-se Pensando em Ti, foi uma canção que eu gravei com o Gemini, que eu escrevi, inclusivamente, com o Mike, e foi o primeiro disco de ouro oficialmente atribuído neste país, porque precisamente estava toda a gente a cantar a paz, o pão, a habitação, a educação, a saúde, aqueles chavões que vem numa canção do Sérgio Godinho, por sinal de um grande músico,
que depois também, pouco tempo depois, já estava a fazer algumas das melhores canções que se escreveram neste país, quanto a mim. Esse tipo de música engajada politicamente começou a saturar. As pessoas já não queriam ouvir essa música. Porque era o que estava na rádio, não, estava em toda a parte, era massacrante, era massacrante estar a ouvir aquilo. Portanto, música de intervenção, não é? Completamente, Pedro. E depois o que nós fizemos foi, então vamos fazer o contrário, vamos falar de amor. Portanto, vamos falar de contar uma historinha, contar histórias do dia-a-dia, do nosso cotidiano. Coisas continuavam a acontecer, porque as pessoas não deixaram de se amar umas às outras e não deixaram de ser casadas, de ter filhos e de estarem preocupadas com as suas famílias e com os seus, de uma certa os seus amores. É verdade. De uma certa medida, indo contra a corrente, apanharam uma corrente que era a corrente das pessoas, isto é, aquilo que interessava, aquilo que lhes Nós percebemos que de repente as pessoas estavam ávidas de ouvir aquele tipo de música, porque ela tinha desaparecido. Durante 2 anos, 74, 75. Sim, esses anos são anos em que ninguém cantava coisas dessas, quer dizer, e quem cantava era imediatamente rotulado de nacional cancionetista. Nacional cancionetista, e eram em geral pessoas que tinham vindo desse tempo. Se nós falarmos, por exemplo, do António Calvário, vamos falar de um nome que é um nome talvez o mais antigo e um homem que ainda hoje canta, ainda hoje está vivo, etc. O António Calvário, sem saber ler nem escrever, foi rotulado de nacional cancionetista, não pode cantar, não tem espetáculos, passou as passas do Algarve nessa altura, porque não podia cantar em lado nenhum, porque insultavam-nos, chamavam-lhe fascistas, chamavam-lhe coisas que... A ele e a muitos outros que vinham de trás, não é? Isso é de uma injustiça brutal, porque essas pessoas não tinham nada a ver com o regime, cantavam as canções que naquela altura se cantavam em todo o mundo, como os Crooners cantavam, as mesmas que o Tony Bennett ou o Frank Sinatra cantavam nos Estados Unidos, ou que em França cantava o Charles Aznavour. Ok, e as pessoas dizem, mas havia o Jacques Brel que também cantava coisas, e o Jorge Brassens também, mas havia o Aznavour, como havia o Adamo, havia espaço para todos, e aqui não, aqui só havia espaço para a esquerda. Aqui só havia espaço para a esquerda e para quem cantava a Revolução. Quem cantava a Revolução, sim senhor. Quem não cantava a Revolução não tinha espaço. E nós, como éramos novos e não éramos conotados com essa geração anterior ao 25 de Abril, os mais velhos, e por outro lado tínhamos a nosso favor, e podíamos dizê-lo com toda a honestidade e propriedade, não, nós até tivemos canções proibidas e muitas antes do 25 de Abril. Agora, nesta altura, já não vale a pena. Quer dizer, já está tanta gente a cantar a mesma coisa e a dizer a mesma coisa, vamos falar de outras, vamos falar de coisas do cotidiano, da nossa vida, daquilo que é o nosso dia-a-dia, porque o nosso dia-a-dia não deixou de existir. E isso em termos do público já referiu que foi bem acolhido, mas por exemplo em termos de crítica musical, em termos da parte das editoras, levamos pancada por tudo que era lado. Depois a única coisa que não era atacável e que nós dissemos sempre é: os sucessos não acontecem por acaso. De repente nós recebemos o primeiro disco de ouro oficialmente entregue em Portugal para mais de 50 mil álbuns vendidos. Álbuns vinil naquela altura, em 76. Isto não pode ser por acaso, é porque as pessoas querem realmente ouvir esta música. Eu não estou a dizer que a nossa música é melhor que a dos outros, nunca disse isso, nem hoje, nem nunca ninguém me ouvirá dizer isso. Aquilo que eu penso não é melhor do que o Pedro pensa ou que o Rui pensa. Ou seja, cada um tem o seu gosto. E o que me parece que a única coisa que não é subjetiva é a intemporalidade das obras. Eu sempre disse, eu sei que estou a escrever canções que se vão ouvir hoje e que eu tenho a certeza que daqui a 10, 20, não diria, como digo hoje, 50 anos depois, as pessoas continuam a cantar e a conhecer e a cantar quando a gente as canta no espetáculo, do princípio ao fim, sabem a letra. E sabem os avós, os pais e os netos. Porque vão passando de geração para geração e ouvem em casa. Só pode ser isto, não é? Não pode ser outra coisa. Mas eu sabia que alguma coisa estava a ser bem feita porque as coisas estavam a ter um sucesso enorme e não tem sucesso por acaso. Em 75 e depois ainda nos anos seguintes há também uma espécie de politização de artistas e que se tornam também bastante intolerantes em termos das opções dos outros. Quer dizer, aí houve também colegas vossos com quem tivessem deixado de ter contactos ou durante um tempo? O tempo esbateu isso. Foi precisamente mas aconteceu. Aconteceu. Mas zangavam-se? Não zangávamos. Deixávamos de falar com eles e muitos deles achavam que nós estávamos
vendidos, alienados, sei lá, achavam que nós não éramos da mesma categoria, digamos assim, não estávamos no mesmo nível deles. Mas chegou a haver corte de relações, por exemplo? Corte de relações, digamos, aquele corte de relações de dizer, passar na rua e virar a cara às pessoas nunca me aconteceu. Agora, pessoas que foram próximas de mim antes, passaram a dizer, lá estás bom, e segui viagem, e não passava disto. Portanto, havia ali um certo mal-estar. Alguém com quem isso tenha incomodado mais? Não. Eu não gostaria de focar aqui nomes. Mas isso desbateu-se depois. Uns anos depois. Houve pessoas muito próximas, nossas, muito próximas, nós que realmente passaram para o outro lado e achavam que a única música que fazia sentido era aquela e que havia quase uma missão. Aquela coisa da cantiga é uma arma. Claro que a cantiga é uma arma, mas não faz revoluções. O mundo não muda com cantigas. Infelizmente o mundo não muda com cantigas. Mesmo quando as cantei antes de 25 de Abril com o Quarteto de 1111, em que só falávamos da guerra colonial, o álbum do Quarteto, o álbum que é todo ele proibido, um lado do álbum fala da guerra colonial, 5 canções, e o outro lado fala da imigração. Da imigração forçada, porque a pobreza neste país obrigava a isso. O álbum é todo proibido. E, quer dizer, para mim são canções quaisquer outras. Era aquilo que nós tínhamos que dizer na altura, porque era aquilo que sentíamos na altura. E nós na altura realmente tínhamos consciência de que havia muita coisa que podia mudar neste país. Como tivemos depois ao contrário, quando começamos a sentir e a pensar, mas isto está... Já ninguém sabe cantar mais nada, já ninguém é alegre, já ninguém é feliz, já ninguém canta... Está tudo muito crispado, está tudo muito engajado, tudo aqui muito de punho no ar, fosse o direito ou o esquerdo. Está tudo aqui muito preocupado com mudar o mundo, quando as canções não mudam o mundo. Eu as canções que escrevi no Quarteto de 1111, as tais canções que eu escrevi, que foram todas proibidas pela PIDE, não mudaram nada. Não foi por causa daquelas canções que o regime caiu. Ok, estávamos a tomar uma posição que sentíamos, como jovens que éramos, que tínhamos que dizer o que sentíamos. Mas eu sempre tive consciência que as canções não mudam o mundo. O que muda o mundo são outras questões. Muito bem. Doutor Brito, foi um gosto tê-lo neste episódio de A Vida em Revolução. Obrigado eu. Chegamos assim ao fim deste episódio do programa A Vida em Revolução. Voltamos na próxima semana. Até para a semana.